essa participação, essa edição do Brasil TVT, conversando com a jornalista Fernanda Wenzel. Olá, Fernanda, boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite, Rafael, boa noite, Glauco. Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Prazer é nosso também, e a gente vai falar com a Fernanda sobre essa situação das queimadas, tanto na Amazônia e também no Pantanal. E a gente vai conversar com a Fernanda sobre um aspecto que ela vem levantando, que mostra como o mercado financeiro, o sistema financeiro, pode estar por trás desse processo de destruição das florestas e também do bioma do Pantanal. Conta um pouquinho para a gente, Fernanda, o que leva você a fazer essa afirmação de que o sistema financeiro pode estar colocando ou ajudando a ter essa destruição a partir dos fundos de investimento que são oferecidos por todo mundo e também aqui no Brasil. As pessoas, às vezes, podem estar fazendo um investimento de poupança e, sem saber, colaborando com a destruição da Amazônia e do Pantanal, é isso? Na verdade, Rafael, acho que é importante contextualizar um pouco, né? E primeiro agradecer esse espaço para a gente falar desse trabalho. Eu acho que a gente, como jornalista, tudo que a gente quer é poder levar as informações que a gente apura e as reportagens que a gente produz para o público mais amplo possível, né? Então, qualquer espaço é bastante valioso para a gente. Esse projeto é um projeto que não é só meu, né? É um projeto, na verdade, que é uma parceria do site O Eco, que é um site de jornalismo ambiental muito respeitado no Brasil, né, que há muitos anos vem fazendo um trabalho muito importante, em parceria com o Amazon, que é um instituto de pesquisa também super importante quando a gente fala de Amazônia. E é um projeto que quem está levando ele a cabo nesse ano de 2020, além de mim, é minha colega Naira Hofmeister e meu colega Pedro Papini, ambos jornalistas também aqui de Porto Alegre, de onde eu estou falando com vocês. Esse projeto do Eco e do Amazon, ele teve início já há alguns anos e talvez alguns dos nossos telespectadores já tenham ouvido falar sobre ele através de um documentário que foi lançado em 2018, que é sobre a pata do boi. Esse documentário, ele mostrava, né, de forma muito didática e muito interessante de que forma a atividade da pecuária acaba sendo responsável por boa parte do desmatamento que a gente tem na Amazônia. Segundo estudos do Amazon, cerca de 2/3 de tudo que é desmatado todos os anos na Amazônia vira área de pastagem para criação de gado, esse gado que então é abatido nos frigoríficos que operam na Amazônia e que chega à nossa mesa, né, através das gôndolas dos supermercados. Esse projeto do Eco e do Amazon sempre se propôs a entender esse processo, né, não a simplesmente condenar o consumo de carne ou a produção de carne, mas a entender que tipo de carne a gente está consumindo, de onde ela vem, em que condições esse boi é criado, em que áreas esse boi é criado, né? E esse trabalho vem se desenvolvendo há muito tempo e a gente, por muito tempo, focou esse trabalho de reportagem no chão, né, como a gente chama, indo até a Amazônia, entendendo de que forma esse boi é criado, de que forma os frigoríficos abatem esse gado, onde esses frigoríficos operam, e também sobre a responsabilidade dos supermercados, as grandes redes de supermercados que abatem esse boi. Mas a gente começou a se dar conta, né, que tinha uma outra parte importante desse ciclo, né, de produção e consumo de carne na Amazônia que a gente precisava endereçar, que é quem financia essas grandes empresas. E quando a gente fala de grandes empresas, a gente está falando principalmente de 3 grandes empresas de carne, que são a JBS, a Marfrig e a Minerva, que são responsáveis por 42% do abate de gado na Amazônia, segundo levantamentos do Amazon. Então, a gente, nesse ano, está se focando especificamente nisso, o que é um tema muito árido, né? Então, a gente tem vários desafios. Um deles é a gente também se embrenhar nesse tema, que é sistema bancário, que é sistema financeiro. São 3 empresas muito grandes que são empresas abertas, né? Ou seja, todas elas operam na Bolsa de Valores e que se financiam de várias maneiras, seja através da compra e venda de ações, de títulos de dívida, de debêntures, de crédito bancário, e a gente está tendo esse trabalho, né, de
fazer um mergulho nesse mundo do mercado financeiro e do sistema bancário para endereçar essa outra ponta do problema, né, que é de onde vem o dinheiro que permite que essas empresas continuem operando na Amazônia e tendo lucros altíssimos a partir dessa atividade, apesar de todo o risco ambiental que está envolvido nesse trabalho, né? E quando a gente vê aqui, Fernando, os dados levantados por vocês, a gente analisa aqui que 55% do dinheiro investido nessas empresas que estão associadas ao desmatamento no Brasil, na verdade, ele é ofertado por instituições daqui mesmo, né? Inclusive algumas que têm aí a sua imagem associada à questão da sustentabilidade ambiental. Quer dizer, são instituições do Brasil que estão financiando a devastação ambiental do próprio país? O que a gente levantou, né? Isso, na verdade, são dados que foram levantados pela Global Witness num estudo que eles fizeram no ano passado, muito interessante. E o nome desse estudo é Money to Burn, ou seja, dinheiro para queimar, né? Esse estudo foi lançado ano passado, que a gente não pode esquecer, foi um ano de recorde das queimadas, onde a atenção do mundo inteiro, da imprensa do mundo inteiro, se voltou para o Brasil e para a Amazônia. Esse estudo mostrou que 48% do dinheiro que abastece essas empresas, de fato, vem de instituições brasileiras. 22% vem dos Estados Unidos, 12% do Reino Unido, 7,6% de instituições financeiras da Espanha. E daí tem outros países com participações menores, né? Mas, sim, boa parte vem do sistema financeiro brasileiro. E um dado que é importante trazer, né, é de que, por exemplo, o BNDES, que é o Banco de Desenvolvimento do Brasil, né, um banco público, ele tem 21% de participação na JBS, que é a empresa que está mais exposta ao risco de desmatamento na Amazônia e que tem maior número de frigoríficos na Amazônia. Então, o banco público, né, que é o segundo maior acionista dessa empresa e que tem uma fatia aí de 21% que é bastante considerável, né? Então, sim, as instituições nacionais são as principais fontes de recursos. Mas eu acho importante a gente também contextualizar, né, para o nosso telespectador, de que desde o ano passado, justamente em função dessas queimadas que chamaram muita atenção, muitos investidores internacionais têm feito cobranças, né, ao governo brasileiro e às empresas brasileiras no sentido de se coibir o desmatamento e no sentido de esses investidores começarem a perceber de que investir numa empresa que está exposta a um risco de desmatamento muito grande pode ali na frente gerar um prejuízo. Mas o que a gente tem percebido, infelizmente, com as nossas reportagens, é de que, apesar de estar começando de fato a haver essa preocupação, os investidores aí que assinaram cartas para o vice-presidente Mourão, para os embaixadores brasileiros, tiveram reuniões com o Mourão, reuniões com o Rodrigo Maia. Apesar de toda essa movimentação, na prática, esses recursos continuam chegando até a esses grandes frigoríficos. Tanto que a gente analisou, né, os dados aí que foram recentemente divulgados por JBS e Marfrig Minerva em relação aos seus resultados no último trimestre, que foi mais um trimestre de recordes de desmatamento na Amazônia, e essas empresas continuam tendo lucros recordes. Então, o que a gente percebe é que toda essa movimentação, por enquanto, não está tendo impacto neste setor. Fernanda, o trabalho que vocês apresentaram, ele está focado principalmente na floresta amazônica, mas esse quadro que vocês já identificaram na floresta amazônica, ele pode ser também transportado para a situação que a gente está vivendo hoje no Pantanal? Essa indústria da carne, da criação de bois, ele também pode estar, de alguma maneira, influenciando nessa grande queimada, enfim, no incêndio do Pantanal? Olha, sendo bem sincera, eu não me sinto muito segura para falar do contexto do Pantanal, porque é um contexto diferente do da Amazônia, né? Então, as informações que eu tenho de lá são as informações que eu tenho a partir do que eu acompanho também pela imprensa e de algumas fontes com quem eu converso. E sim, eu sei que tem uma relação também com o agronegócio, né? Com as lavouras e com a produção de gado. Mas a gente tem se dedicado especificamente, por enquanto, ao bioma Amazônia, né, pela importância que ele tem
e por ser uma área onde nos últimos anos a pecuária ela se multiplicou muito, né? E eu fico prefiro não me aventurar muito a falar do contexto do Pantanal, porque pela experiência que eu tenho na Amazônia, a gente sabe que, apesar de eu já ter alguma experiência de alguns anos indo para lá, conversando com as pessoas e me dedicando a estudar esse assunto, é tudo muito complexo, né? As dinâmicas locais são muito complexas, então eu prefiro focar no que eu tenho mais experiência, que é a Amazônia, porque o Pantanal acredito que também tem as suas peculiaridades. Fernanda, existe o investimento, por exemplo, com uma participação societária direta, como você citou no caso do BNDES, na JBS, mas também existem outras modalidades aí, como, por exemplo, uma operação financeira chamada subscrição, que vocês descrevem ali na matéria, quando uma empresa contrata um banco para fazer a intermediação ali de um investimento no mercado de capitais. Isso acaba ocultando as aplicações financeiras nos frigoríficos e mais, as pessoas, de repente, podem estar, na verdade, ao investir, por exemplo, num fundo financiando o desmatamento da Amazônia? Sim, isso que a Isso sem gente saber. descobriu, né, nessas nossas investigações, e que eu acho que é o mais surpreendente, né, que é a diversidade de operações possíveis, né, no sistema financeiro, que acabam de forma direta ou indireta drenando recursos para essas empresas, né? A subscrição, como tu mencionou, ela é uma operação na qual uma instituição financeira vai auxiliar uma empresa a vender novas ações, né? Fazer uma nova oferta de ações. Então, esse banco ele vai comprar essas ações de forma temporária para revender elas aos investidores no mercado de capitais e vai receber uma parte de um valor, né, para fazer esse trabalho. E esse registro dessa transação, ela não fica registrada no histórico, digamos assim, né, dessa instituição financeira, justamente por ser uma operação temporária. E isso é uma das situações em que se torna difícil rastrear de que forma que as instituições financeiras se envolvem com esse tipo de empresa, como no caso a indústria da carne, né? Então, outro gargalo, digamos assim, que a gente identificou e que é super significativo é o do investimento passivo, que é um investimento que se dá através de índices da Bolsa de Valores. Os índices são uma espécie de menu pronto de ações, né? Ao invés de eu ir lá e ficar pesquisando assim, não, eu quero investir nessa empresa aqui, eu quero investir nessa outra aqui, e eu perder muito tempo ali fazendo uma extensa pesquisa para ver qual empresa eu acho que vale mais a pena investir, eu ganho um combo, né? Um pacote pronto de empresas listadas no qual eu posso investir. Isso, é claro, que facilita muito a vida do investidor e também do gestor desses fundos de investimento, né? Porque tu ganha tempo, né? Tu não precisa ficar analisando empresa por empresa e tu tem tu tem também uma remuneração, né? Que ela é previsível. A pessoa que está te vendendo esse pacote de ações vai dizer assim, ó, esse índice aqui, eu te garanto que ele vai render entre tanto por cento e tanto por cento, então tu tens também uma previsibilidade de rendimento. Por esses motivos, o investimento passivo tem crescido muito nos últimos anos no Brasil e principalmente no exterior. Mas o que acontece? O gestor desses fundos, né, que investem nesse tipo de investimento passivo, isso acaba virando uma forma de alguma forma, lavar as mãos sobre essa decisão de investimento, né? Bom, mas eu não tenho como escolher, esse pacote já vem pronto, então se a JBS, ou a Marfrig, ou a Minerva, ou alguma outra empresa que tem algum problema ambiental está ali no meio, isso não é culpa minha. E isso a gente identificou que tem permitido investimentos muito relevantes nessas empresas e é uma das maneiras, né, pelas quais os investidores e as instituições financeiras acabam se isentando, né, dessa responsabilidade que é deles também, de escolher onde investir os recursos dos seus clientes. E muitas vezes o próprio pequeno poupador, né, porque claro, quando a gente fala de grandes investidores, a gente pensa no milionário, a gente pensa num grande empresário, mas mesmo nós, que somos pequenos poupadores, às vezes a gente está investindo numa empresa que tem práticas ambientalmente incorretas, com as quais a gente não concorda, e a gente nem sabe disso, né?
Na primeira reportagem que a gente fez, a gente traz um exemplo desses, que é absolutamente real, né? De uma pessoa que tinha o seu dinheiro investido numa previdência privada e foi descobrir que estava investindo em empresas que produziam agrotóxicos. E essa pessoa física, ela trabalha numa organização não governamental ambiental. Então, não fazia nenhum sentido para ela estar fazendo aquele investimento, mas pela falta de transparência do sistema, ela não conseguia saber onde ela estava investindo. E, às vezes, isso exige tempo, paciência, e mesmo assim a gente não consegue descobrir aonde o dinheiro está indo parar, porque tem alguns fundos que investem diretamente nas empresas, mas tem outros fundos que, por sua vez, investem em outro fundo, que, por sua vez, investem em outro fundo, que, por sua vez, investem em outro fundo, e lá no final, dependendo daquele fundo, não é totalmente transparente, tu não vai conseguir saber em quais todas as empresas onde ele investe. Fernanda, quero agradecer a tua participação aqui no Brasil TVT e eu quero terminar essa nossa conversa com você reforçando o endereço onde as pessoas que querem se aprofundar e ter todos os detalhes desse trabalho realizado por você e seus colegas possam acessar para poder se informar e, no caso dos investidores, não colaborarem, mesmo que de uma maneira, enfim, inocente, digamos assim, com o desmatamento, principalmente da Amazônia. Como é que as pessoas podem acessar esse trabalho? Claro, ótimo, com todo prazer eu faço esse convite. As reportagens são todas publicadas no site do ECO, é o eco.org.br, e lá, além dessas reportagens, né, que a gente produz dentro dessa temática de mercado financeiro, pecuária e desmatamento, tem uma série de outras notícias e reportagens que vão manter aí todo mundo sempre atualizado por tudo que acontece na área ambiental no Brasil, que tem sido uma área que tem demandado uma cobertura bastante intensa, infelizmente, né? Fernanda, muito obrigado pela tua participação aqui no Brasil TVT, parabéns pelo trabalho realizado, e a gente espera contar com a tua participação mais vezes, tanto aqui na TVT, como também na Rádio Brasil Atual. Um abraço para você. Eu que agradeço, um abraço a todos.